Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso estudo sobre o livro de Enoque. É um estudo que fala sobre o que aconteceu antes do dilúvio, né? Período antes do dilúvio ser colocado, ser feito, ser realizado através de Noé e através de Deus usando Noé para salvar a sua família e dando continuidade à humanidade. Então, o que aconteceu antes? A Bíblia fala muito pouco a respeito disso. A Bíblia fala muito pouco a respeito do que aconteceu antes do dilúvio, tá certo? Mas a Bíblia diz o seguinte, que um homem andou com Deus e Deus o tomou para si. Quem é este homem? Enoque. Então, Enoque, se tem alguém que pode falar de alguma coisa antes do dilúvio, é Enoque, é aquele pessoal que ali se encontrava, certo? Então, Enoque foi um homem que viveu naquela época. E antes da morte de Adão até Noé, como eu falei antes, durou a média de 120 anos, mais ou menos, para o dilúvio acontecer. Após a morte de Adão, após a morte dele, 120 anos depois, o dilúvio aconteceu. E o que aconteceu nesse período? Eu acho que você já se perguntou a respeito disso, mas a Bíblia fala muito pouco. E nós encontramos um livro, que é um livro apócrifo, que fala a respeito desse assunto. Então nós estamos aqui, hoje é o sexto estudo, a qual nós estamos falando sobre esse assunto, sobre o dilúvio na visão de Enoque. Então vem comigo. Mas eu gostaria muito de pedir a você que você se inscrevesse aqui no canal. Venha aqui, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, tá certo? Compartilhasse, falasse, comentasse. Aqui embaixo tem um comentário, você vai lá, comenta, tá certo? Então esse estudo, ele é interessante. Você pode até dizer assim, não, mas isso aí não vai me edificar. Vai. Porque o próprio Jesus fala que antes do dilúvio, né, que Jesus dá um respaldo sobre o dilúvio, o homem casava, dava-se casamento e veio o dilúvio e acabou com tudo. Então o dilúvio tem respaldo bíblico. Né? Mas precisamos conhecer uma parte histórica desse assunto. Então hoje nós estaremos falando sobre anjos. Você acredita em anjos? Acredita? Se acredita, vem aqui embaixo e comenta. Ah, pastor, eu acredito. Eu acredito em anjos. Conhece alguns anjos? Conhece algum nome de anjos? Conhece? Bem, aqui nós estamos vivendo, vamos dizer assim, desculpa, eu estou com o nariz escorrendo. Nós vamos ver hoje, nesse livro de Enoque, alguns nomes, tá certo? Os nomes de alguns anjos que vigiam a terra. A Bíblia fala de anjos, que cada um de nós temos um anjo. Um anjo que nos protege, um anjo que a Igreja Católica fala que é o anjo da guarda, né? Então, preste atenção aqui, tá certo? Olha só, estes são os nomes de alguns anjos. Uriel. Quem é Uriel? O que ele faz? Uriel é um dos santos anjos que está sobre o mundo e o inferno. Chama-se Uriel. Rafael. Rafael é um dos santos anjos chamado o santo anjo dos espíritos dos homens, ou seja, da alma. Raguel, um dos santos anjos que executa a vingança no mundo nas luzes e nas luzes. Miguel é um dos santos anjos encarregado da melhor parte da humanidade e encarregado da nação. Falando na verdade, abrindo parênteses, você sabia que cada nação ela tem um anjo? Cada nação no mundo existe um anjo para aquela nação. Mas vamos lá, continuando. Saraquiel, tá? É um dos santos anjos que está encarregado
dos espíritos dos homens que levam o espírito a pecar, né? Vamos lá. Gabriel, um dos santos anjos que está encarregado das serpentes e do jardim e dos querubins. Ou seja, Gabriel é um dos santos anjos que está encarregado das serpentes. Que você sabe muito bem quem é a serpente que ele está falando aqui, né? Então, eu avisei a um lugar onde nada tinha sido feito. Eu vi algo terrível, nem os altos céus, nem a terra firme, mas um lugar deserto, preparado e terrível. E lá vi 7 estrelas dos céus, aprisionadas juntas nele como grande montanha e queimando como fogo. Então eu disse, por qual pecado estão aprisionados? E por que razão elas foram lançadas aqui? Então Uriel que é os anjos de quê? Que eu falei lá na frente? Sobre o mundo e o inferno. Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, me disse, Enoque, a respeito de quem perguntas, a respeito de quem tu inquires, pergunta e te importas, estas são algumas das estrelas que transgrediram a ordenança do Senhor Altíssimo e estão aprisionados aqui, que 10.000 eras que se completem o número de dias de seus pecados. Dali eu fui para outro lugar mais terrível do que esse e vi uma coisa terrível. Havia lá um grande fogo que queimava e ardia. O lugar tinha uma fenda que chegava ao abismo, cheia de grandes colunas de fogo que caíam. Eu podia ver nem sua extensão e nem seu tamanho, nem podia ver sua origem. Então eu disse, quão terrível este lugar e quão difícil de se olhar. Então Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, me respondeu. Ele me respondeu e me disse, Enoque, por que tens tal medo e terror por causa deste lugar terrível e diante deste sofrimento? E ele me disse, este lugar é a prisão dos anjos e ali serão aprisionados para sempre. Você percebe que nesse caso aqui especificamente, que nós estamos lendo, esse livro, é que está falando literalmente do inferno. Do inferno que a Bíblia fala, o Hades que a Bíblia fala. Você depois pegar a Bíblia e começar a ler, falar algo sobre o inferno, você vai perceber e lembrar desse contexto. Tá certo? Então é importante que você saiba que o inferno, ele é real, ele existe. E Deus, Jesus, sempre falou, sempre falou. E dali eu fui para outro lugar, e ele mostrou-me ao oeste uma montanha, grande e alta, e uma dura rocha, e 4 bonitos lugares. E dentro era fundo, espaçoso e muito calmo. Quão calmo é o que desliza e fundo, escuro e se olhar. Então Rafael, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu-me e disse-me, este bonito lugar são assim, para que os espíritos, as almas dos mortos, possam ser juntadas neles. Para elas, eles foram criados, para que aqui possa juntar as almas dos filhos dos homens. E este lugar os fizeram, aonde manterão até o dia do quê? Do julgamento, até o seu tempo estabelecido. É um período estabelecido, será longo, até que o grande julgamento venha sobre ele. Nós sabemos que todos nós, é bíblico, todos nós passaremos pelo quê? Pelo julgamento. Salvo ou não salvos em Cristo Jesus, passará para o tribunal, uns para vergonha eterna e outros para a glória eterna. Então, ele não está falando nada mais de que algo que está na Bíblia, não é certo? Então, continuando, tá bom? Vamos lá. Você pode dizer assim, pastor, o senhor está lendo? Não, eu estou lendo na sequência. Para você entender o que eu estou falando, você vai ter que assistir os outros vídeos. Tá certo? Então, não esquece, se inscreva no canal, ative o sininho, para que você possa ficar recebendo
essas notificações, tá certo? Então, acompanhe esse estudo. Ele é muito importante para mim, para você entender o porquê do dilúvio naquela época. Talvez você diga, eu já sei. Você sabe o que está escrito na Bíblia, mas não sabe o que está escrito através daquelas pessoas que participaram ativamente daquele dia. Vamos lá. E vi os espíritos dos homens que estavam mortos, e suas vozes alcançavam os céus, e se queixavam. Você está lembrado que Apocalipse fala sobre isso? Que as pessoas clamavam lá, falam, até quando nós permaneceremos aqui? Apocalipse fala sobre isso. Tá lembrado? Dá uma olhadinha lá. Quer dizer, aqui está aqui, ó. Está aqui comprovando isso, né? E vi o espírito dos homens que estavam mortos, e as suas vozes alcançavam os céus e se queixavam. E eu perguntei a Rafael, o anjo que estava comigo, e ele disse, de quem é este espírito, cuja voz deste modo atinge os céus e se queixa? Ele me respondeu e me disse falando, este espírito é o que saiu de Abel, a quem Caim, seu irmão, assassinou. E ele se queixará dele até que sua descendência seja exterminada da face da terra. E dentre as descendências dos homens, de sua descendência pereça. Interessante isso, né? Então eu perguntei sobre ele e sobre o julgamento de todos. Disse, porque está separado dos outros. E ele respondeu e me disse, esses 3 lugares foram feitos para que o espírito dos mortos possam ser separados. E do mesmo modo, os espíritos dos justos foram separados. Esta é a fonte de água e nela a luz. Da mesma maneira, um lugar foi feito para pecadores quando morrem e são sepultados na terra e não foram julgados durante as suas vidas. Aqui seus espíritos serão separados para este grande momento, tormento, para sempre, até o grande dia do julgamento, e punição e tormento para aqueles que amaldiçoam, e vingança sobre os seus espíritos, e ali ele os aprisionará para sempre. Verdadeiramente, ele existe desde o começo do mundo. Você percebe, irmãos, como fala do inferno? Como Enoque fala de algo que Jesus Cristo fala, que está escrito na Bíblia, dessa maneira mais, vamos dizer assim, de visão melhor do quadro pintado do que é o inferno. Continuando, né? Do mesmo modo, um lugar foi criado para os espíritos dos homens que não são justos, mas pecadores, que realizam transgressões, e com os transgressores serão sua parte, mas a sua alma não serão mortas no dia do julgamento, e nem se levantarão daqui. Então eu bendisse, o Senhor da glória disse. Então eu bendisse o Senhor da glória e disse, bendito seja meu Senhor, o Senhor da glória e retidão, que governa todas as coisas para sempre. E dali eu fui para outro lugar, para o oeste, para os confins da terra, e vi um fogo que queimava e se movia sem descanso, ou parada, dia e noite, mas continuava exatamente do mesmo modo. E eu perguntei dizendo, o que é isso que não tem descanso? Então Raguel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu-me e disse, este fogo ardente, cuja trajetória viste na direção do oeste, é o fogo de todas as luzes do céu. Amados, você percebe uma coisa interessante, que o inferno que a Bíblia fala de um fogo que nunca se apaga, um fogo que vamos dizer assim, que consome as pessoas, que não dá paz. Enoque, nesse livro dele, essa visão que Deus deu a ele, essa visão que Deus fez ele ver para passar para nós. Logicamente que a gente sabe que esse livro, ele é um livro histórico na minha visão e um livro apócrifo que não é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Podemos dar valor, podemos dar crédito a esse livro? Bem, isso é uma questão sua. Eu até gostaria da sua opinião. Você viesse aqui embaixo, comentasse
Também não esqueça de se inscrever no canal, que tem um nomezinho aqui vermelho, ativar seu sininho, compartilhar, comentar para participar de um sorteio de uma Bíblia. Então você percebe que pode sim ser esse inferno que é a qual Jesus fala no Apocalipse. Não é verdade? Pode ser. Vamos lá. Enoque é levado em outra viagem, a talvez um vulcão. Então, no caso aqui, as 7 montanhas, a qual é levado Enoque para ver. Então, Enoque, vamos dizer assim, menciona o galbano. Este é um dos ingredientes do incenso que era para ser queimado no altar do incenso. Está lá em Êxodo, capítulo 30, versículo 34. Então, Enoque menciona isso. Menciona algo que está na Bíblia. Está em Shemot, ou Êxodo. Além disso, fala também sobre a árvore da sabedoria. Na verdade, ele fala sobre a árvore da sabedoria. Tá certo? E também fala sobre o quê? A história de Adão e Eva. Ou seja, Enoque conheceu a história de Adão e Eva. Conheceu a história de Caim. Então, você percebe o quanto é importante, porque Caim também está relacionado com a Bíblia. Não é verdade? Então, ele fala sobre isso. Ele menciona Uriel, que lhe deu apontamento de astronomia. Está lá. Então, irmãos, esse anjo Zotiel é mencionado ao Mar Vermelho. É uma sugestão baseada nesses fatos. Então, a gente percebe que a Bíblia, ela, quer queira ou que não, aos poucos, nós encontramos no livro de Enoque alguns textos, algumas referências. Lógico, referência que todos nós conhecemos, mas está lá. Está lá no livro de Enoque. Então, é algo que a gente precisa, é história. É fatos que são contados no livro de Enoque. Histórias que foram contadas, que foram passadas de pai para filho. Pode ter algum acréscimo? Acho que sim. Mas no total, no geral, temos sim que dar crédito a essa história. Certo? Porque é algo que ninguém se desmente. Podemos dizer que é um livro, que é um livro apócrifo, que não é inspirado pelo Espírito Santo, mas desmentir o livro, não vi ainda. Se você viu, vem aqui embaixo e comenta, tá certo? Vamos continuar, né? Deixa eu ver aqui o tempo, que isso dá, para não ficar muito longo, dá para a gente fazer mais alguma coisa, tá certo? Então vamos lá, cadê? Eu estou aqui, vamos ver se eu encontro aqui. Eu não sei se os irmãos estão entendendo. Vamos lá. Dali, de onde Enoque estava, fui para outro lugar da terra. E ele me mostrou uma montanha de fogo que ardia de dia e de noite. Claro, logicamente, a gente vai lá que se basear o quê? Uma montanha que ardia em fogo, um vulcão, né? E eu fui em sua direção e vi 7 magníficas montanhas. E todas eram diferentes umas das outras. E pedras preciosas, bonitas, todas eram preciosas. E sua aparência gloriosa. A sua forma era bela, 3 na direção do leste, uma firmada, e outras 3 na direção do sul, e uma sobre a outra, e vales profundos acidentados, nenhum dos quais perto do outro. Havia uma 7ª montanha no meio destas, e a sua altura era como o assento de um trono, e árvore aromática cercavam. Entre elas havia uma árvore, tal que eu jamais tinha sentido o aroma, e nenhuma delas, ou qualquer outra como ela tinha uma fragrância, além de todas as fragrâncias de suas folhas, as suas flores, sua madeira jamais secam, e seu fruto é bom, e seu fruto é como cacho de tâmaras em uma palmeiras. Tâmaras, ela também foi que é a cidade de Jericó, tinha muitas tâmaras, percebeu aí? Lá em Jericó, a qual foi amaldiçoada, mas depois Deus quebrou a maldição, através de Jesus Cristo, era a cidade das tâmaras. Vamos lá.
Então eu disse, veja, esta bela árvore, bela de se olhar, agradáveis são suas folhas e seu fruto, de aparência muito agradável. Então Miguel, um dos santos, honrados anjos que estava comigo e estava carregado dela, respondeu-me e disse, Enoque, por que tu me perguntas em relação à fragrância desta árvore? Por que perguntas para saber? Então eu, Enoque, respondi dizendo, eu quero saber a respeito de tudo, mas especialmente sobre esta árvore. Muito interessante isso. E ele me respondeu dizendo, esta é a alta montanha que viste, cujo cume é como não é o trono, é como o trono do Senhor, e o trono aonde o santo e o magnífico, o Senhor da glória, o Rei eterno, se assentará, quando ele descer para visitar a terra para o bem. Esta bela arômica árvore, nenhuma criatura de carne tem autoridade para tocá-lo, até o grande julgamento, quando ele se vingará sobre tudo e trará todas as coisas para um fim para sempre. E esta será dado ao justo e ao humilde. E o seu fruto será dado a vida aos escolhidos, na direção do norte, e ele será plantada em um lugar santo, junto à casa do Senhor, o Rei eterno. Você sabia que o Apocalipse tem uma árvore, que chamamos a árvore da vida, a qual nós, o ser humano, ele irá comer nas suas folhas. Está lá no Apocalipse. Tá certo? Então você percebe que uma coisa chama a outra. A gente tem reflexo desse fato na Bíblia, no Apocalipse, reflexo, coisas assim, de relance. Pra gente, porque veja bem, a gente não entende tudo na Bíblia. Porque tem coisas que a gente precisa se aprofundar mais, muito mais. Então se rejubilarão com alegria e serão felizes no lugar santo. Cada um observará sua fragrância para os seus ossos e viverão uma longa vida na terra, tal como seus pais viveram. E em seus dias nenhuma tristeza ou sofrimento, e trabalho pesado e punição tocará. Você percebeu que nessa visão aqui, quer ver aqui, nesse contexto aqui, está escrito no Apocalipse? Não dessa maneira, não desta forma, mas de outra maneira. Tá certo? Que você percebeu isso? Deixa eu marcar isso aqui. Eu não tinha ainda visualizado isso dessa forma. Tá certo? Não tinha. Então vamos lá. Então eu bendisse ao Rei da Glória, o Rei eterno, porque preparou tais coisas para os homens justos e as criou. Disse que eram para serem dados a eles. E daí eu fui para o meio da terra e vi um lugar abençoado, bem irrigado, no qual havia ramos que continuavam dizendo e brotando de uma árvore que tinha sido cortada. E lá havia uma montanha sagrada, e sobre a montanha, para leste dela, havia água, e ela fluía na direção sul. E vi, na direção leste, outra montanha, que era da mesma altura, e entre elas havia um vale profundo, estreito, e nele fluía uma corrente perto da montanha. Para o oeste desta estava outra montanha, que era mais baixa que ela, e pouca elevação, e sobre ela havia um vale entre elas, e havia outros vales, profundos e secos, secos nas extremidades das três montanhas. E todos os vales eram profundos e estreitos, de rocha dura, e a árvore tinha sido plantada neles. Eu vi, maravilhei com a rocha, e me maravilhei com o vale, e eu me maravilhei muito. Quem fez isso? Enoque. Então vamos lá. Então, olha só, irmãos, a gente percebe que nós vamos parar por aqui. A gente percebe que o estudo continua no próximo vídeo, por isso que é importante você vir aqui e se inscrever no canal e ativar o sininho. É importante, tá? É muito importante isso. Deixa eu ver aqui um negócio. Olha só, quando a gente pega esse livro, tá certo? Eu vou ler aqui alguns textos, alguma parte, né?
Eu acho que eu tenho essa Bíblia aqui, mas eu acho melhor. Deixa eu ver se eu acho aqui uma mais. Essa aqui. Fica melhor para mim poder falar. Vamos lá, Apocalipse, né? Olha só. Veja bem, Apocalipse capítulo 21, que diz assim: Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois os primeiros céus e a primeira terra já se foram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que desceu do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva, preparada para o seu noivo. E eu vi uma forte voz que vinha do trono e dizia: O tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, e eles serão meu povo, e Deus mesmo estará com eles. E eles lhe enxugaram os olhos de toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Presta bem atenção aqui. Olha o que eu acabei de ler. Olha o que eu acabei de ler aqui, naquele fato que eu te falei. Epa, peraí. Deixa eu ver aqui. Que eu te falei antes. Que diz assim: Então jubilaram. Alegria são felizes. Lugar santo. Cada um observará a sua fragrância para os seus ossos. Viverão uma longa vida na terra, tal como seus pais viveram, e os seus dias de uma tristeza, o sofrimento, o trabalho pesado o tocará. Então você percebe que aqui ele fala algo tremendo. Não haverá pranto, não haverá dor. Então você percebe que aqui no livro de Enoque, houve uma modificação da visão de Enoque para a visão de João, que teve no Apocalipse. Mas a gente percebe que é o mesmo sentido em relação ao não sofrimento daqueles que um dia aceitaram Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Não é verdade? Então veja bem, e o que estava sentado sobre o trono disse: Eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, pois, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: Está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Podemos levar isso para Jesus Cristo, que Jesus Cristo é a fonte da água da vida, mas você percebe que nós vimos aqui águas. Aquele que vencer dará essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Olha só. Mas quando aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, dos feiticeiros, idólatras, mentirosos, sua parte será como o quê? O lago ardente de fogo e enxofre, que é o quê? A segunda morte. Você percebeu que também Enoque fala sobre esse contexto de fogo? Então, da maneira dele, naquela época, para aquele momento. Então você percebe que o livro de Enoque, ele pode sim, irmãos, falar alguma coisa para nós a respeito de tudo isso. Não esquecemos que o livro de Enoque, ele fala para aquele dilúvio, pagando para aquele povo que ali se encontrava, para aquele povo que ali estava. Ele iria falar aquelas coisas do livro de Enoque para aquele povo. Que povo, pastor? O povo que estava naquele momento, como quem? Da geração do próprio Enoque, da geração de Lameque, que está lá no capítulo 6, olha só, olha qual é a geração. Qual é a geração que nós estamos falando? Vamos lá. Qual é a geração que nós estamos falando? Vamos lá, aqui é a geração. Qual é a geração? Presta atenção aqui. Deixa eu ver. Olha só, qual é a geração que estamos falando? Que de Enoque, tá certo? Até Noé. É a geração de aqui. Quer dizer, a primeira é Caim. A geração, capítulo 5, diz assim: Este livro da geração de Adão, no dia em que Deus criou o homem, e ele o fez semelhança de Deus. Criou o homem e a mulher e abençoou, e o chamou pelo nome de homem, no dia que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou quem? Filhos à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome de quê? De Sete. Depois que gerou Sete, os dias de Adão foram 800 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Pronto, a partir daqui até Lameque, até Noé, foram 120 anos. Então, Enoque, ele está aqui no capítulo 23.
no versículo 23. Então, qual é a geração que Enoque estava falando? A geração que Enoque estava falando era a geração de Adão. Essa geração de Adão. Porque até que vamos dizer assim, até a Maluel, o Jared, Adão estava vivo. Adão estava vivo. Os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Adão estava vivo. Adão estava vivo. Então você percebe que essa geração aqui é justamente a geração que Enoque estava falando. Enoque estava falando para essas pessoas. Ele não estava falando para a gente. Esse livro de Enoque não é para nós, é para aquela geração. Então, a visão que ele está tendo é uma visão local, é uma visão para aquele momento. Eu não posso pegar agora realmente esse livro de Enoque e trazer para cá, sabe? E dizer que é para este povo, para nós. Não. Mas a gente pode aprender com eles a não repetir os mesmos erros que ele fez. Vocês estão entendendo? Se você está entendendo, comenta aqui, vem aqui embaixo e comenta. Se inscreva no canal, ative o sininho e comenta. Porque a gente percebe que Enoque, ele está pregando, ele está tendo visão. Ah, pastor, mas meu irmão, naquele momento, tá certo? Havia mais facilidades, entre aspas, porque Adão estava presente. Se tem alguém que conheceu Deus intimamente, mais foi Adão. Ou não? Ou não? Você não sabe, nem eu sei, qual foi o período que Adão andou com Deus no Jardim do Éden. Se foi meses, se foi anos ou milhares de anos. Porque Adão estava na presença de Deus e a árvore da vida estava lá. E o próprio Deus estava com Adão. Adão só perdeu, só morreu depois que ele saiu da presença de Deus. Então ninguém sabe o tempo, nem as conversas que Adão teve com